Exato. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. A democracia nós fazemos juntos. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Rádio Cruz Alta. Levanta Gaúcho. Ponto crítico. Supermanhã. A música da Cruz Alta. Clube. Cruz Alta em notícias. Deixa um batido. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha. Rádio Cruz Alta. A sua rádio. Casa das Viandas e Marmitex da Solange. Telefone 33 24 13 61. E o WhatsApp 99701 9821. Rua Barão do Rio Branco 608. Esquina com Alfredo Brenner em Cruz Alta. Loja Gaúcha e Sapataria Pereira. Rua Marise Barros 1115. Telefone 3303 4035. E o WhatsApp 99117 4035. Escapim Serviços, podas e retiradas de árvores, serviços de roçadeiras, limpezas de terrenos, pinturas, obras de alvenaria, instalações hidráulicas, elétricas, sanitárias e de gás. Todos os cartões são aceitos. Telefone 99913 9767. Orçamento sem compromissos. Centro Espírita Fraternidade. Desde 1926, acolhendo, consolando, esclarecendo, orientando. Avenida Benjamin Constant, 624, próximo ao INSS. Atendimento fraterno, palestra e passes nas quartas-feiras às 9 horas, nas sextas-feiras às 9 horas, nas quintas-feiras às 20 horas. Aliança Espírita João dos Matos, Núcleo Leontina, em Cruz Alta, na Rua Benjamin Constant, 601. Concessão pública de passes e irradiação nas sextas-feiras às 10 horas e 15 minutos. Sessão doutrinária e passes nas sextas-feiras às 20 horas. Em Tupã-Seretão, Núcleo Dias da Cruz, na Rua Fernando Abbott 261, com sessões públicas de passes e irradiações segundas-feiras e sextas-feiras às 10 horas e 30 minutos e às 17 horas. Atendimento fraterno com agendamento prévio, segundas-feiras 18 horas e 30 minutos. E o Núcleo Sigismundo, em Santa Bárbara do Sul, na Rua Jango Melo 140, com doutrinárias públicas nas segundas-feiras e nas sextas-feiras às 20 horas. Sociedade Espírita Caminho da Luz, na Rua General Felipe Portinho 963, na segunda-feira. O atendimento fraterno é às 19 horas e 15 minutos e às 20 horas com Evangelho, prece e passe. No sábado, o atendimento fraterno é às 13 horas e 15 minutos e às 14 horas o Evangelho, prece e passe. Grupo Espírita Bezerra de Menezes, na Rua Coronel Melo, 451, bairro São Miguel. Atendimento fraterno, palestras públicas e passe todas as quartas-feiras às 20 horas, às quintas-feiras às 14 horas e domingos às 19 horas. No município de Panambi, a Sociedade Espírita Cristo Amor e Caridade, situada na Rua Rincão, número 95, no bairro Italiana, tem palestras públicas às 20 horas nas segundas-feiras e às 14 horas e 30 minutos nos sábados. Casa Espírita Mãos Unidas, na Rua Assis Brasil 59, em frente à Praça da Vila Isabel. Palestras públicas domingo às 20 horas, terças-feiras às 20 horas, sextas-feiras às 16 horas. Atendimento fraterno 30 minutos antes das palestras. A União Municipal Espírita convida você para conhecer a doutrina espírita. Busque um centro espírita mais próximo de você, acessando o Busca Centro no seu celular ou notebook, no site da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, no endereço www.fergs.org.br, e escolha o centro espírita mais perto de você e descubra tudo sobre o espiritismo, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Nós somos a Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul. A virtude.
A virtude, no mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, criativo, laboroso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre as acompanham pequenas enfermidades morais que desornam e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz a ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia. E tem o vício que mais se lhe opõe, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de estadear-se. Adivinham-na, ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente de Paulo era virtuoso. Era virtuoso o digno cura d'Artes e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem ignoravam que fossem virtuosos. Deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse, completo e inteiro esquecimento de si mesmos. Ó, vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem. Jamais esbarreis em semelhante escolho. A virtude é uma graça que desejo a todos os espíritas sinceros. Contudo, dir-lhes-ei, mais vale a pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que as humanidades sucessivamente se hão perdido. Pela humildade é que um dia elas se hão de redimir. François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. Muito boa tarde a todos. Eu sou Vilmar Escapim e estamos aqui hoje para transmitir o programa Visão Espírita. Programa esse da União Municipal Espírita de Cruz Alta, que abrange todos os municípios da nossa UME. Ao vivo pela Rádio 1140, Cruz Alta AM, e pelo Facebook da Rádio Cruz Alta. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde João, nosso companheiro trabalhador da rádio. Temos hoje conosco nosso irmão Genir Tassi, da Casa Espírita Mãos Unidas, que vai nos falar com o tema Verdadeiro Tesouro Espiritual. Genir, seja bem-vindo ao nosso programa e vamos ao trabalho. O que tem para nós hoje, Genir? Nós temos uma reflexão a respeito dos verdadeiros tesouros, aqueles que têm a sua real importância. Boa tarde, Vilmar, boa tarde, João, boa tarde aos nossos amigos rádio ouvintes da Rádio Cruz Alta, os internautas do Facebook da Rádio Cruz Alta, a todos o nosso abraço fraternal. A alegria é imensa estarmos aqui e um certo júbilo todo especial pela companhia do nosso Vilmar, com quem nós já temos uma extensa lista de trabalhos realizados no Movimento Espírita de Cruz Alta, ao qual nós admiramos muito pelo seu empenho, pela sua dedicação e inteligência. Vilmar, sempre é muito bom trabalhar ao teu lado, Vilmar. Obrigado. A recíproca é verdadeira. Nos honra muito a trabalhar. Estamos juntos nessa caminhada, né, Genir? Há bastante tempo. Graças a boa parcela dele, se não toda, junto à Casa Espírita Mãos Unidas. Sempre na Casa Espírita Mãos Unidas. Sempre na Casa dos Mãos Unidas. Desde que lá aportamos, né? E já faz um bom tempo. Né? Um bom tempo. Mas que tesouro tu fala para nós aí? Antes de nós entrar nesse tema aqui, deveras importante, Vilmar, como é importante a gente saber o que guardar na alma, né? Esses valores que realmente são importantes, são eternos. Mas antes eu queria dar uma passada rápida nessa questão aqui, da escala de intercâmbio dos expositores da UME de Cruz Alta.
A UME de Cruz Alta realiza todos os meses, a partir de março até novembro, um intercâmbio de expositores, onde expositores de uma casa vão sempre visitar as outras casas. Todas as casas que compõem a União Municipal Espírita de Cruz Alta recebem, na última semana de cada um desses meses, um palestrante de uma das outras casas, realizando essa espécie de intercâmbio, que deve iniciar na quarta-feira agora, com a Giovana Zimmermann Oddi, que é a presidente da União Municipal Espírita de Cruz Alta, atualmente, vai estar no Grupo Espírita Bezerra de Menezes, que, aliás, o nosso Grupo Espírita Bezerra de Menezes, nesse mês de março de 2026, está completando 41 anos de atividade de sua fundação. Nosso abraço fraterno a todos os envolvidos, encarnados e desencarnados, atuais ou os anteriores, os fundadores daquele trabalho. Nosso abraço fraterno a todos. E dando sequência no intercâmbio em Palmeiras, dia 26, na próxima quinta-feira, um representante lá da nossa Casa Espírita Mãos Unidas. No Salto do Jacuí, o nosso José Amaral de Panambi. O Fraternidade receberá o Cristiano Biscubi, ali do Salto do Jacuí. O Núcleo Leontina, da Aliança João dos Matos, recebe o Carlos Notari, do Caminho da Luz. E em Ibirubá, no Grupo Espírita Sublime Redenção, a Andréia Strobel, de Panambi. E dando sequência, na segunda-feira da semana seguinte, na Sociedade Espírita Cristo, Amor e Caridade, em Panambi, o nosso Esauri Eike. O Esauri, ex-presidente da UME até o ano passado, né? Esauri, nosso abraço fraterno. No Caminho da Luz estará o José Marcelino, que é o presidente do Fraternidade. No Núcleo Sigismundo de Santa Bárbara, o nosso Vilmar Escapim, presidente da Casa Espírita Mãos Unidas. Lá estaremos. Lá estará com certeza o nosso Vilmar trazendo mais um dos seus belos recados em forma de palestra. E na nossa Casa Espírita Mãos Unidas, o dia 31, encerrando esse intercâmbio de março, a nossa Kelly Guidini, ali do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, e também no dia 31, na mesma terça, no Grupo Espírita Lar de Jesus, em Ibirubá, ali a Mara Klein, de Santa Bárbara, do Núcleo Sigismundo de Santa Bárbara. Assim se forma, então, o intercâmbio do mês de março. Interessante esse intercâmbio, né, Janir? Onde a gente visita as outras casas nos visitam. Nos trazendo seus conhecimentos, ganhando conhecimento, experiência de vida. Isso é muito importante mesmo. Com certeza. Um trabalho pioneiro da União Municipal Espírita de Cruz Alta. Desde o tempo do nosso Dr. Jarbas, acho que, se não me engano, foi o Dr. Luiz Jarbas Godoy, que era presidente da União Municipal Espírita, quando começamos esse intercâmbio. Que maravilha. O nosso abraço fraterno à nossa Estefânia, que com certeza está nos acompanhando, a nossa diretora desse nosso trabalho, né? Ao nosso Isaías, agora perdi o nome do meu irmão. Oséias. É parecido com Isaías. Oséias, um dos fundadores do programa, né? É fundador dessa ideia desse programa. Nós sempre gostamos de trazer esse reconhecimento a Oséias. Mas vamos meditar sobre os verdadeiros tesouros espirituais. Aqueles que são da alma. Aqueles que, por serem da alma, se tornam os valores perenes, né? Esses são os nossos verdadeiros tesouros. Vamos ver. Começamos com essa chamada de Jesus, o Mestre dos Mestres, quando ele nos lembra que, para não acumularmos tesouros na terra, não acumuleis para vós tesouros sobre a terra, onde as traças e as ferrugens corroem e onde os ladrões escavam e roubam, mas juntai para vós tesouros do céu, onde nem as traças, nem as ferrugens corroem, onde os ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Interessante, né? A importância dessa chamada de Jesus. Porque infelizmente nós estamos no mundo, então os tesouros do mundo fazem parte desse momento da nossa existência, dessa
oportunidade, de experiência que nós estamos tendo na Terra, porque nós somos espíritos eternos, estamos aqui de passagem e as circunstâncias nos exigem um certo trabalho de conquista de valores que são importantes para esse momento que estamos vivendo como espíritos encarnados. Mas esses corroem com o tempo. E como Eles ele diz, né, a nossa bagagem de retorno à pátria, né, a pátria espiritual, né, o que a ferrugem não corroeu fica por aqui, né? O que as ferrugens não corroem, que os ladrões não nos roubam, ou que o custo do mundo, que temos que considerar isso também, né? Porque para viver tem um custo. Para estagiarmos nesse mundo, nós temos um custo e vamos desgastar os nossos tesouros e podemos até mantê-los, ou mantê-los em parte, ou integral, até pode ser, mas isso fica. Isso me vem à memória, aquele quadrinho que corre as redes sociais, vez por outra, ainda 3 dias atrás eu estava observando ele, lembrando tem aquela figura que representa no imaginário popular, que representa a morte, com aquela capa preta, aquela capa negríssima, né? Que cobre o corpo inteiro, e uma foice na porta do céu, ou do inferno, sei lá, onde ela estaria agora, mas vamos dizer assim, na porta do céu. E chega alguém com uma pasta de dinheiro e ele diz simplesmente: deixa aí que você não vai poder entrar com isso. Ou seja, aquele desenho que de certo modo é hilário, é uma brincadeira, ele está dizendo uma verdade espiritual inquestionável. Nossos valores humanos, as nossas riquezas, né, não vão conosco. A gente sempre lembra agora tu falando assim, eu lembro também dos ditos populares, né? Os ditos Caixão populares. Não tem gaveta. Caixão não tem gaveta. Jesus dinheiro. Já nos alertou. Não vai levar dinheiro, não vai levar nada, né? Bens nenhum. Todos eles vão ter que ficar necessariamente. Exatamente. E quando Jesus nos diz que onde aí estará também o vosso coração, quer dizer, todos as nossas energias, todos os nossos empenhos e dedicação estão centradas naquilo que a gente realmente ama. E se nós amamos os nossos bens materiais a esse ponto de desgastar todas ali as nossas energias, infelizmente nós estamos amando algo que não é nosso. Por isso que muitos escritores espíritas descrevem, né, Genir, que nesse caso aí, quantos irmãos desencarnam e ficam perambulando pela orbe terrestre, né? Chama-se umbral, mas não seria um umbral propriamente dito, né? Mas ficam, né, apegados à matéria, ficam apegados às coisas materiais e ficam vendo, o que é pior, muitas vezes ainda ficam vendo os seus, né, familiares, filhos, herdeiros, naquela briga, naquela degladiação por aquilo que ele conquistou durante aqui, né, esteve, e aquele apego, né, e como é difícil se libertar, né, porque ele está dizendo, aí também estará o teu coração, né, como é difícil libertar o coração, né, dessas coisas materiais. É o coração que está simbolizando o que nós mais amamos, o que nós mais queremos, o que nós mais cultuamos. Exatamente. É ali que está o nosso coração. Se então toda a tua atenção, todas as tuas energias estão centradas nesses bens materiais, alerte-se, porque logo ali adiante nós vamos ter que necessariamente abrir mão deles. Exatamente. Como citasse os nossos irmãos que já passaram para a espiritualidade, reforçando essa questão, porque é bastante comum nas mesas mediúnicas se apresentarem irmãos nossos que desencarnaram em profundo apego aos bens materiais e ali estão vivendo ainda aquelas emoções, aquelas tristezas, aqueles apegos, vendo seus bens serem corroídos ou serem levados por herdeiros, desgastados por outros, o que lhes causa um sofrimento imenso. Enquanto que aqueles outros valores do amor, da concórdia, da compaixão, do bem que se faça, do aprendizado que se ganhou pela vida afora, esses permanecem conosco. E é ali que está centrado então a atenção de Jesus quando fala para nós acumularmos tesouros do céu. Ou seja, do espírito, da alma. Ou seja, o que acabamos de ler no Evangelho, né, sobre nas virtudes, né?
Olha, exaltar as virtudes. Está na nossa sequência. Está na sequência, olha aí, viu? E vamos conversar sobre a importância das virtudes como base, como prática para nós conquistarmos os bens. Muito bem. Os verdadeiros bens, corrigindo a expressão, os verdadeiros tesouros do Espírito. Os ensinos de Jesus é atemporal. Estamos nos fazendo referência especificamente a esse ensino de Jesus com relação aos tesouros da alma, que nós levaremos para o céu. Esses ensinos são atemporal. Ou seja, valeu naquele momento que ele expressou lá para aquele povo, lá naquela época, mas vale o mesmo tanto para nós hoje aqui. Tanto que o Evangelho de Jesus, se a gente lê, né, a gente lê o Evangelho, as palavras de Jesus para aquela época, né, ele é o nosso manual do dia hoje, né? Ainda hoje manual nós podemos usar, porque essa expressão, a importância dos valores do Espírito, os tesouros do céu, é hoje tão importante quanto em qualquer outra época da humanidade. A humanidade evoluiu imensamente em conhecimento, em moralidade, em ganho espiritual. Mas ainda temos muitos exemplos de apego aos bens terrenos que está atrasando a nossa evolução espiritual. Naquele tempo, na Idade Média, há séculos atrás, hoje, infelizmente, nós ainda temos um culto ao bezerro de ouro imenso. Então, é atemporal, é para todos os tempos, e no nosso futuro, quando chegarmos na espiritualidade, nós vamos ainda estar envolvidos com esses conceitos de Jesus. Verdade. Porque esses conceitos transcendem a todas as barreiras cultural e religiosas. Principalmente, porque Jesus não pregou religião, né? Jesus não pregou uma religião. Ele pregou amor ao próximo. Exatamente. E a Deus acima de todas as coisas. Essa era a religião de Jesus. O amor a Deus acima de todas as coisas e ao próximo indistintamente. Como dizíamos, então, transcende a todas as barreiras culturais. É lá na cultura europeia, é lá na cultura dos nossos irmãos lá do asiáticos, glacial, lá os asiáticos, os africanos, os indígenas, nós, os americanos da América do Norte, não interessa onde estamos. Os valores da alma são os mesmos para todos nós. Não interessa a nossa religião, nós somos espíritas, mas ali do outro lado, à frente do rádio, bem provavelmente católicos, evangélicos, umbandistas. No Oriente, nós temos tantas religiões importantes no Oriente, os budistas, os maometanos. Para todos nós, independente da religião que nós cultuamos, que nós seguimos, que nós o aprendizado é o mesmo. O aprendizado é o mesmo. E a prática, né? Eu digo o aprendizado e a prática é a mesma. Não vai diferenciar de um país para outro, de um mundo para outro, né? De uma cultura, de uma religião para outra. Se não for, né, o que Jesus nos ensinou, né, não vai ser o meu modo, do meu jeito que eu quero, porque eu quero assim, né? Eu quero assim, mas eu vou dar ali na frente, eu vou esbarrar, né, nas questões que deixei a desejar. Exatamente. Nessa reencarnação. Os ensinos de Jesus, de um modo geral, não apenas esse específico que nós estamos debatendo hoje, mas todos os ensinos de Jesus são atemporal e transcendem a todas as culturas, porque são valores do Espírito, e é isso que nos importa. Então o ensino de Jesus é para toda a humanidade em todas as épocas. É o código moral e espiritual que foi fornecido à humanidade pelo próprio Jesus, para que nos sirva de norte em todas as instâncias, em todos os momentos. Jesus, chama a refletir sobre o que é eterno e espiritual. As riquezas materiais são efêmeras, as da matéria, as do mundo. E ele nos chama aos valores eternos do Espírito, porque o Espírito é eterno. Nós lembramos que Allan Kardec nos ensina lá no Pentateuco. O Pentateuco são os 5 livros que compõem a base da doutrina espírita. Nos ensina lá Allan Kardec que o dia que nós tomarmos ciência da sobrevivência da alma e da imortalidade do espírito, os nossos valores mudam 360 graus. Ou seja, olha a importância que
deem para as criaturas a consciência da sua realidade espiritual. Porque enquanto não nos percebermos como espíritos eternos, nós estamos vivendo uma vida que é efêmera e que é 50, 60, 100 anos. Hoje nós estamos vendo pessoas desencarnarem ali com 100 e poucos anos, mas é casos raros que ainda gera notícia. Portanto, a nossa média de vida está em torno de 70 anos, ainda hoje. O que é 70 anos dentro da eternidade? Da eternidade. O espírito, né? Crianças, né, também, né? A gente vê na morte, na tenra idade, mas ele era uma criança, mas a criança era nesse corpo. A criança nessa vida, nessa encarnação, né? Mas o espírito veio, né, de outras encarnações, já traz uma bagagem, já traz uma missão, uma tarefa, né? E cumpriu o seu tempo aqui, né? Cumpriu o tempo, vai adiante, né? Se organizar para uma nova oportunidade. Quer dizer, quanto mais velho nós ficarmos, é porque ainda estamos atrasados. Acredita-se, exato, acredita-se que essas crianças, quando em tenra idade já desencarnam, elas vêm para cumprir um final de etapa que precisavam para se reorganizarem para o seu próprio futuro, para a sua própria organização espiritual e continuarem o seu processo evolutivo. E acredita-se também, não é ciência, é apenas um ponto de vista, né, que essas desencarnações rápidas, elas servem para reorganizar uma reencarnação que está logo ali adiante, pronta para acontecer, e onde vai acontecer os fatores principais da evolução do espírito. Aí, Geneira, a gente chama atenção para uma questão que a gente ouve muito, né? Não vejo a hora de me aposentar para curtir a vida, né? Agora não vou fazer mais nada. E a gente se esquece, né, que esse não fazer mais nada, cruzar os braços, esquecer do trabalho no bem, na caridade, na ação, né? Enquanto a gente está aqui, né, no corpo físico, sempre há oportunidades de aprendizado, sempre há oportunidades de trabalho, né? Seja ele em qual for a atividade que você for exercer, né? Agora eu me aposentei, não vou fazer mais nada, né? E a gente está vendo, a gente vê essas questões. Então, nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde. A gente vê aí pessoas que vão fazer as faculdades terrenas, né? Tem gente que vai ali depois de uma certa idade, entra para uma faculdade, se forma, né? Quantos exemplos a gente tem nessas universidades? Pessoas se formando aí já com quase 50, 60 anos, 70 anos, né? Resolvi fazer, vou fazer, né? E o aprendizado. E na doutrina espírita a gente vê também muitas pessoas entrando para os grupos de estudos, né? Lá depois de uma certa idade, como é difícil a gente trazer, né, hoje os nossos jovens para dentro de e eu acho que não é difícil em outras religiões, né, fazer com que a criança, com que o jovem participe desse trabalho de ação, de amor. Quanto mais jovem, melhor, né, quanto mais aproveitamento, né. Então assim a gente vê essa questão, nunca é tarde. O que a gente quer dizer aqui, né, é o espírito eterno, porque nunca é tarde para a gente aprender, para a gente trabalhar, para a gente, né? Então não é porque eu trabalhei, a gente fala em trabalho material, né? Para conquistar o necessário para a tua sobrevivência, para o teu bem-estar, para o bem-estar da tua família, mas esse trabalho de desenvolvimento das virtudes, do trabalho do amor, da caridade, esse não tem, né? Não tem prazo de validade, não tem aposentadoria nessa área, né? O amor e a prática tem que ser sempre viva. Envelhece o corpo, a alma permanece sempre com as suas forças, suas juventudes. E como falávamos em idade, lembrando que Allan Kardec, em 1854, quando teve os primeiros contatos com o movimento espírita, ou com os fenômenos espíritas, ele já estava na beirada dos 50 anos, ou completado 50 anos, quando ele lançou o Livro dos Espíritos, em 1857, 18 de abril, portanto daqui a um mês, completa 161 anos, ou 166 anos, eu não tenho bem agora o número correto, mas quando ele lançou o Livro dos Espíritos, já estava além de 50 anos. E quanto ele trabalhou depois disso. Que coisa incrível, que a gente vai estudar o Espiritismo, a gente vê o quanto ele trabalhou até 1869, quando foi o seu desencarne, né? Então, repetindo, a questão do espírito, o espírito é eterno, é uma expressão que eu quero fazer questão de grifar e repetir. O espírito é eterno. O espírito é eterno. As coisas do mundo se esvaem com o tempo, seguem as leis naturais da matéria, se desgastam,
Então não vai existir mais daqui a algum tempo, mas os dois espíritos são eternos. Não existe aquela morreu, acabou. Não, morreu. Lê do engano. Lê do engano. Morreu, continua trabalhando. É que nem a questão da aposentadoria. Exato, mas entendeu? É essa chave que eu quero chegar. Morreu, acabou. Me aposento. Não, para aí. Morreu, acabou, descansou. Não, meu filho, vai continuar trabalhando. Vai continuar trabalhando. E, aliás, para o espírito, a felicidade está exatamente em poder trabalhar. Pode parecer engraçado para alguns de nós outros humanos que cultuamos tanto a preguiça e a má vontade, mas verdade seja dita, o espírito só é feliz enquanto está trabalhando, agindo, trabalhando na mais extensa forma de entendimento dessa expressão, né? Para o espírito, a felicidade é estar ativo, criando, participando, co-criando junto ao Criador. Né? Então, a felicidade de poder trabalhar. Então, nós que ainda estamos aqui, vamos começar a praticar o trabalho, o amor ao próximo. No contexto espírita, a jornada espiritual é que é realmente importante. É a evolução. A jornada espiritual. Nós vamos observar então que esse momento que nós estamos vivendo na matéria é circunstancial, é momentâneo, é passageiro. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. Porque o que realmente importa, e inclusive nosso estágio pelo mundo da matéria, é em função da nossa jornada espiritual, que é sempre no sentido evolutivo. Estamos evoluindo e para isso precisamos encarnar. Para isso precisamos do contexto material da carne. Mas bases necessárias e inevitáveis para nós construirmos os valores do espírito e, portanto, os tesouros da alma. A crença na imortalidade. Isso é básico. Nós precisamos começar a olhar para a nossa realidade de espíritos eternos. Imortalidade da alma. A crença na imortalidade, como dizia anteriormente, ela é fundamental porque muda completamente os nossos valores perante a vida, perante nós mesmos, perante Deus. Muda completamente a nossa visão de nós mesmos. A ideia, né, de que estamos além. Sim. E vamos além. Sim. Né? Porque que adianta eu guardar tesouros? Tem lá sua importância, tem lá seu valor. Mas logo ali adiante, perecem. E aqueles valores que vão comigo, onde estão? Porque não aproveitei a oportunidade de cultuá-los, de valorizá-los, de conquistá-los. Porque a imortalidade da alma quer dizer, o corpo morre, mas a alma permanece. Ali é que está a chave da questão. Exatamente. A alma permanece. E o processo reencarnatório? A reencarnação. A reencarnação joga uma luz imensa em muitos detalhes deste mundo que nós ainda não compreendemos porque não paramos para pensar nesta realidade, que hoje já não é mais uma questão de crença. A própria ciência, em meios não espíritas, meios nem espiritualistas, já estão chegando a conclusões que demonstram a repetição de experiência, a repetição de vidas ao mundo material. E nós temos provas cabais disso, né, Genir? Hoje a gente vê aí crianças, né, na mais tenra idade, falando coisas que, como diz, nem nós estudamos. Né? Pois é. Que para muita gente ainda, lembranças, né, completas, músicas, né, coisas que comprovam realmente que para uma criança aquilo ali seria, né, impossível. Né? Impossível que uma criança soubesse daquilo ali. Ainda hoje, olhem só que coisa interessante, ainda hoje eu estava acompanhando nas redes sociais um vídeo que nos mostrava que uma música realizada por frades católicos lá na história do cristianismo, era guardado a 7 chaves, de modo que ninguém tinha contato com as partituras, ninguém podia reproduzir aquelas partituras. E uma vez um jovem de 14 anos, que portanto não tinha tido tempo suficiente para estudar música, ao ouvir uma vez aquela obra
de valor inestimável das nossas artes musicais, foi para casa e de memória repetiu toda a obra. Da onde ele traz esse conhecimento? Ou seja, de onde Mozart, que era o nome do jovem, tirou esse conhecimento suficiente para fazer a compilação das partituras de uma obra tão complexa e tão elevada como era aquela. São exemplos de espíritos que viveram oportunidades anteriores e que guardaram a memória desses conhecimentos. Os valores da alma permaneceram com eles mesmo nas encarnações seguintes. Sucessivas. Porque esses conhecimentos não se perdem. Nós podemos ter até a memória um tanto quanto obliterada, a ponto de não lembrarmos claramente o que vivemos em vidas anteriores, mas o conhecimento permanece conosco. Os valores da alma permanecem conosco e quando nós necessitamos eles emergem do dito inconsciente. Eu acho que aí vai porque não estão perdidos. Né, Janine? Eu acredito que aí vai da evolução de cada ser, né? Ele teve o conhecimento, recebeu o conhecimento enquanto encarnado, mas ele também evoluiu espiritualmente a ponto de manter esse conhecimento mais vivo, né? Manter e saber explorá-lo. Trazê-lo à memória no momento de necessidade, porque esse conhecimento, embora na memória atual não muito clara, guardado no espírito estava. E ele soube trazer de volta. E isso quer dizer um certo ganho espiritual. Claro. A capacidade de ir lá nos refolhos, nos arquivos da sua alma, arquivos de vidas anteriores, Porque esse nível de conhecimento não se conquista em uma ou duas vidas. Isso precisa de muitas experiências. De muitas experiências. Então, como base fundamental, a observação da reencarnação como lei divina, lei de justiça, de amor e de caridade. Porque a reencarnação é a oportunidade que Deus nos delega, na sua justiça, de colocar-nos todos nas mesmas condições e continuarmos o nosso processo evolutivo nas mesmas condições. Então, se tu nota hoje que tem algumas criaturas mais evoluídas do que outras, é porque essas já tiveram maior número de oportunidades evolutivas. Exatamente. Só isso. Não há diferença para Deus. Para Deus, se eu tenho 1000 encarnações, outro tem 10.000 encarnações, para Deus não faz diferença, porque nós estamos no mesmo caminho, no mesmo processo de aperfeiçoamento. E como nós havíamos falado na leitura de abertura do nosso programa, as virtudes cultivar como as base virtudes indispensável a aprendermos nós todos, independente da nossa religião, da religião que nós cultuamos, a importância de cultivarmos virtudes. A virtude sempre tem um vício em contraponto. Então podemos começar por lá, combatendo aquele vício. Porque no momento que eu estou combatendo um vício, eu estou abrindo espaço para que uma virtude, no sentido contrário, se estabeleça. Eu acho que tudo na vida tem uma dualidade, né, Genier? Tudo tem a sua dualidade. O claro e o escuro, o bom e o mal, né? E a luz, a sombra, e assim as virtudes, né? A raiva, o amor. Exatamente. O ódio, o amor. O ódio, o amor. A preguiça, o trabalho. E assim por diante. E assim por diante. Tudo, a vida é uma dualidade, né? Então, e essa dualidade, ela tem que ser exercida, né? Ao exercer a virtude, como tu disse, né? Eu estou angariando, né? Melhora e evolução, né? Uma evolução espiritual. Exato. Angariando tesouros no céu. Né? Como no início tu falou né? E nessa dualidade é que entra a lei de causa e efeito. Aí, as escolhas que nós vamos fazer. Exatamente. Né? Eu tenho duas opções. Os valores meus estão espelhados nas opções que eu estou fazendo, diante das opções que a vida oferece. E ali é que entra a observação necessária de cultivar as virtudes em detrimento dos vícios que ainda arrastamos conosco, que infelizmente ainda existem. Ainda temos não vícios materiais, porque os vícios materiais são consequência de vícios morais e espirituais. Aquele problema que eu estou vivendo lá dentro do meu núcleo familiar, aquilo é consequência de uma atitude, de uma falta de observância, de uma ingenuidade, enfim.
Porque aquele vício vai ser consequência dos vícios morais. E aqui nos vícios morais nós temos que empregar, então, todas as nossas energias e combatê-los. Para cultivar essas que as virtudes tenham chance de começarem a existir. E a nossa evolução espiritual, outra base fundamental, investir carinhosa e responsavelmente na nossa evolução espiritual, na observação do espírito, na observação dos valores da alma, que esses precisam também serem cultivados urgentemente, sob pena de estarmos criando vários problemas para a nossa vida futura. Os verdadeiros tesouros, o verdadeiro tesouro é o crescimento moral e espiritual, o amor ao próximo, a caridade da sua mais ampla forma de compreensão. Os verdadeiros tesouros estão ali, nos nossos valores morais e nos nossos valores espirituais, em forma de amor, de compaixão, de carinho, de caridade, de amor ao próximo, de mansuetude, de paciência e compreensão. A compaixão. A compaixão. Que devemos que ter sempre, a empatia diante dos problemas do outro. Esses são os verdadeiros tesouros que nós E aí quando a gente fala em caridade, né, Genildo, a gente sempre fala, caridade, mas eu não tenho nada para dar. Sempre temos, né? Sempre temos algo para dar. Temos. Eu tive a felicidade essa semana de receber um áudio de uma irmã que frequenta a nossa casa espírita lá, e ela vê, né? A gente sempre, como a gente entra na doutrina espírita pela dor, né? E permanece pelo amor, né? E ela já está em tratamento, já está bem melhor, ela, a filhinha dela, e ela me mandou um áudio que nessas conversas com a outra mãe numa escola, ela viu que o problema dela se tornou tão pequeno diante do problema de uma outra mãe, de uma outra criança, e ela passou a orientar, passar aquelas orientações que ela recebeu na casa espírita. Olha, esse aí, passar, né, de orientações, ali é que está o ganho. Exatamente, eu disse para ela, aqui aí você está, essa é a verdadeira caridade, é colocar em prática aqueles ensinamentos que você recebeu, aquele conhecimento, aquele amor todo que ela recebeu lá na casa espírita, hoje ela está, né, repassando a outra família. Olha, né? Que coisa boa, né? Que maravilha. Então, essa caridade que a gente está falando, não é colocar a mão no bolso, não é dar os teus tesouros materiais, né? Não, a gente apega os tesouros materiais. Quando se fala em caridade, a primeira coisa que se fala, a gente vem na ideia que a gente tem que se desfazer das nossas coisas materiais, mas não é isso. A verdadeira caridade não é isso, né? E essa divulgação, tanto Kardec diz que a maior caridade que se pode fazer em relação à doutrina espírita é a sua divulgação, né? E essa irmã me mandou aquele áudio dizendo, olha, eu passei para ela algumas orientações, o pouco que eu sei, porque eu ainda estou começando a estudar a doutrina espírita, mas eu orientei ela que procurasse um auxílio, mas eu falei para ela do amor, da caridade, né, do amor, e eu disse para ela, isso aí, minha irmã. Então eu senti assim que o objetivo foi alcançado, né? Olha só, então, é dessa caridade que nós estamos falando aqui, meus irmãos, para quem está nos ouvindo, é a caridade moral, é o apoio ao próximo, como tu falou, a empatia, é você se colocar no lugar do outro, e às vezes a gente tem que estar com tanto problema, e quando a gente vê que o outro tem problemas maiores que a gente, né? Então a gente se coloca no lugar do outro e vê e coloca em prática aquilo que a gente recebeu, né? É dar um pouquinho daquilo que você tem, né? E aquilo que você tem não é material, né? Enquanto nós estamos ocupados com o problema dos outros, ajudando a resolver o problema dos outros, o problema que está sendo resolvido é o nosso. É o nosso. Exatamente. Né? É o nosso que se resolve resolvendo o problema dos outros. Exatamente. Então eu fiquei feliz de saber, né, que todo o trabalho que foi feito lá pelo atendimento fraterno, pelo passe, pela, né, desobsessão e tal, né, hoje surtiu um efeito, né? Feliz dessa pessoa que soube fazer valer o conhecimento que recebeu. Exatamente. Ou seja, a candeia que lhe foi confiada não está sobre o alqueire, está iluminando a vida de outras pessoas. Exatamente. Quando nós recebemos a candeia, ela é para iluminar os caminhos, não para nós guardarmos exclusivamente para mim, debaixo da mesa para que só eu veja. Conhecimento tem que ser exposto para que todas as pessoas tenham chance de conhecerem a verdade, de iluminarem-se. E para alcançarmos esses nossos valores importantes, as nossas virtudes... Quais são as práticas necessárias para isso? Algumas práticas que se fazem necessárias. E vamos começar pelo mais pesado. Desapego material. Esse é o mais pesado. O desapego. Olhem só.
Vamos aqui começar por uma atenção especial para essa expressão. Eu disse desapego. Eu não disse abandonar completamente, abrir mão completamente, reagir contrário. Não. É não ter esse apego excessivo. Só isso. No momento que esse desapego a ponto de fazer com que ele tenha o direito de cumprir com a sua missão, esses bens, com a sua missão de atender às nossas necessidades e de todos aqueles que convivem conosco. Quando nós nos apegamos, nós queremos tudo somente e unicamente para nós. E aqui é que está o problema. É aqui que nós começamos a perder os nossos bens materiais. Nós nos apegamos tanto a ele que quando eles se afastam de nós, nós os perdemos. E quando nós não temos apegos, por mais que se sumam, que se afastem, nós não perdemos. Não eram meus? Não eram meus. Eu tinha consciência de que não era meu. Eu sabia que era um depositário momentâneo desses bens. É a parábola dos talentos, né? Que Jesus fala da parábola dos talentos, fazer, né? Valer os talentos que Deus nos confiou, dar o destino correto a esses talentos. Se tenho hoje bens, e graças a Deus os tenho, não é grande coisa, mas temos. Eles têm que valer para mim, para minha família, para aqueles que convivem conosco, para que se cumpra o dever. Mas se eu começar a me apegar a ponto de não poder perder nada, eu estou perdendo tudo. Exatamente. No momento que eu desencarnar, eu perco tudo e vou ficar brigando na espiritualidade por aqueles bens que ficaram lá. E que o uso dos bens materiais seja também em prol do próximo, né? Sim. Aquela história. Os bens que nos são confiados não são nossos. Exato. São da humanidade. Da humanidade, no mínimo. E quando você fala em humanidade, não é nós os humanos encarnados. Humanidade como um todo. Todos os espíritos que estão do outro lado estão na mesma humanidade. Fazem parte da nossa humanidade. São a nossa humanidade. Então, a necessidade do desapego. Desapegar-se das riquezas materiais. Eu não disse abandonar, eu disse desapegar-se, para que isso não se torne o nosso entrave da nossa evolução espiritual. Não significa, portanto, rejeição à prosperidade. E aqui eu quero fazer um parênteses nessa questão da prosperidade. Porque entrou o Brasil adentro já faz algumas décadas, bastante tempo, vindo dos importados americanos, a teoria da prosperidade. E nós estamos avaliando errado o que realmente é prosperidade. E infelizmente nós estamos destinando, nos esforçando, nos debatendo intensamente pela prosperidade humana, material. E esquecemos dos verdadeiros valores, a prosperidade espiritual, moral e espiritual. E é ali que estão os nossos verdadeiros valores. Nós podemos prosperar, sim, faz parte do mundo. Nós estamos no mundo para viver como seres do mundo, conforme nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no mundo e precisamos viver tal qual o mundo é. É o título do texto. É o homem no mundo. Nós precisamos viver como seres que estamos no mundo. Mas não é tudo. E isso fica aqui. Logo adiante nós precisaremos daquilo que deveríamos ter evoluído em termos espirituais. Então a prosperidade também, mas principalmente a prosperidade espiritual. O apego nos distancia dos valores da alma. Todo apego material nos distancia dos verdadeiros valores, dos valores profundos, que realmente... Tudo que em excesso faz mal, né? Oblitera o apego nada mais é do que um vício, né? Eu acho que é um vício moral espiritual. Um vício moral espiritual, né? O apego material, né? O excessivo, né? Exato. Assim como também, né? Quando Jesus diz lá que, né, em todos que dizem Senhor, Senhor estarão no reino dos céus, aí entra o apego também, a pessoa que se apega demais, né? A teoria, né? A teoria esquece da prática, esquece, né, que você está no mundo para ser, né, para colocar em prática aquilo que você está aprendendo, né, que Jesus nos ensinou, né, e todo que excesso, todos os vícios, né, são destruidores da alma, né.
né? Destrói-se o corpo, mas também destrói-se a alma. Sim, né? levamos Então, às vezes sérios problemas na alma exatamente, né? para a espiritualidade por não observar os valores né? Corretos. A gratidão e o compartilhamento são valores que precisam serem colocados em prática. Ser grato pelo que se tem, grato pelas pessoas, grato pela vida. Quando nós abrimos o nosso coração em gratidão, o cérebro reage. Olha, isso que teoria de neurociência. Quando nós abrimos o nosso sentimento, o nosso coração, o pensamento de gratidão e reconhecimento, o nosso cérebro começa a trabalhar para abrir espaço para que se receba mais ainda. Exatamente. Diz que o que faz bem, o que é bom faz bem. Por quê? Porque abre espaço na nossa mentalidade para se criar outros espaços importantes, direcionados ao mesmo prazer, à mesma alegria. E se você tem alegria da gratidão, você está abrindo espaço mental para mais elementos ainda que vão gerar gratidão. Olha como é importante o compartilhamento desses conhecimentos, desses sentimentos para com os que convivem conosco, próximo ou não, a importância de compartilhar com eles esses conhecimentos, porque é uma forma de valorização desses temas, desses valores, e que vão sempre abrir espaço para mais ainda. Essa é a função do sentimento de gratidão. Usar os recursos com responsabilidade. Isto aqui é extremamente importante. Como é importante nós olharmos com responsabilidade para os valores, as nossas responsabilidades, os nossos valores do mundo, os recursos que nós temos na mão, recursos materiais, intelectuais, morais. A gente entra os materiais e os morais, né? Exato. Porque ser responsabilidade, você é responsável a partir do momento que você fala, né? Ainda mais hoje nessa era da tecnologia, e hoje agora tem a inteligência artificial que muda até a tua fala, né? Então essa responsabilidade, esse recurso do conhecimento, esse recurso da voz, mas principalmente o que a tua atitude não pode ser, né? A tua fala até pode ser copiada, né? Pode ser alterada, adulterada. Mas o teu trabalho, né? Aquela história assim, ó, um exemplo. Alguém fala de alguma coisa do Genir, né? Porque o Genir isso, porque o Genir aquilo, né? Aí você pergunta, eu perguntaria para a pessoa assim, ó, tá, você conhece o Genir a tal ponto, né? Eu conheço o Genir, eu acho que o Genir não seria capaz de fazer isso. Então, quem conta, um conto aumenta um ponto, mas a questão é assim, ó, pode até que, quem sabe, o Genir falou num momento, né, distração do seu, mas as atitudes do Genir não são essas, né? Então, porque atitudes não tem como ser, né, adulteradas. Então, por isso que a importância a partir do momento que você falar alguma coisa, você praticar aquilo que você falou, para que você deixe a sua marca no seu trabalho, né? Na tua divulgação, no teu trabalho, fique marcado. Não, ele fez, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquele outro, né? Porque você falar, você pode. Então, e essa responsabilidade, então Jesus nos chama assim, ó, vem comigo e segue-me, né? Então, é o ato de seguir os exemplos de Jesus. Né? Então, o uso dos recursos é, inclusive, intelectual. Exatamente. Né? É conhecimento. Se você recebeu bons conhecimentos, faça valer. Faça valer. Não esconda essa candeia debaixo do alqueire. Pelo contrário, ponha ela que ilumine os caminhos. Eu li todas as obras de Kardec. Eu conheço todo o Pentateuco americano. E que adianta se não colocar em prática? Exatamente, né? Eu sou espírita porque eu leio livros espíritas, porque eu leio as obras, né? E os dons do espírito, para usar a expressão de Paulo de Tarso, os dons do espírito são recursos que nós temos e que precisam serem usados com responsabilidade. Olha só, né? Então esse chamado, né, para o exemplo. O exemplo arrasta. E o exemplo é o que vai definir, né, se você realmente está sendo responsável nessa aplicação do conhecimento. Outra prática que tem que ser diária, constante em todos os momentos da vida, a compaixão. É essencial para nós outros a importância de sabermos ter compaixão, com sentimento, com senso, né?
Precisa ser, saber sentir o que o outro sente, fazer parte, o sofrimento do outro faz parte de nós também. E principalmente a gente saber que nós também erramos. Nós também erramos. Nós não temos compaixão com o outro, né? Nós não temos, muitas vezes, não temos compaixão com as falhas alheias, mas nós também erramos, né? Também e aí entra aquela questão do espírito, né? Aquilo que a gente mais me fugiu a palavra, aquilo que a gente menos gosta no outro, né? É aquilo que eu já fiz. Exato. Né? E às vezes, exatamente por a gente se sentir espelhado, é que nós reagimos com raiva do outro. Exatamente. Porque ele está mostrando para nós o que nós queremos esconder até de nós mesmos. Né? Então, a importância de termos essa prática, a prática da compaixão, essa é que nos leva à caridade. À caridade. De novo. Como seria importante nós gastarmos uma hora inteira só nessa questão. A importância da caridade, porque a caridade é o somatório da prática de todas as virtudes. Se a humildade é a base fundamental para todas as virtudes, a caridade é quando nós nos agarramos a todos os valores e os colocamos em prática. A importância, portanto, da prática diária da caridade. E a caridade do amor começa ao próximo, em do amor casa. a si mesmo, do amor à natureza, aos animais, a tudo que nós encontramos pela vida. Enfim, nunca. Não é apenas ajudar os outros, não é apenas salvar o bichinho, não é apenas levar uma sacola de alimento, não é apenas levar um agasalho para alguém. Isso é ajudar. Isso é ajudar. É básico o processo de atendimento às necessidades do próximo, da caridade. É básico, talvez o primeiro gesto que precisa ser feito, mas não é todo. Não podemos ficar apenas no ajudar alguém que precisa. Isso é o princípio da caridade. Princípio no sentido de início. Sim. Nutrir na nossa alma constantemente é uma prática necessária. Nutrir a caridade, o sentimento de caridade, de amor ao próximo. Deus auxilia o ser humano através do seu semelhante. É através de nós. Nós lembramos daquela historieta que é extremamente interessante, daquele homem que estava sob um telhado da sua casa numa enchente que alagou tudo, e ele lá em cima rezando de joelhos, rezando aos céus, que Deus me ajude e que Deus me salve. E ali veio um navio, veio um barco, veio um avião, veio um galho de uma árvore, veio o galho de uma árvore, veio um animal nadando que ele podia se agarrar e se salvar. E ele diz, não precisa, pode ir embora que Deus vai me salvar. Mas Deus está te mandando todos os recursos. Todos os recursos necessários. Porque Deus vai agir em nós através de nós mesmos. Então somos nós o socorro dos outros. São os outros o nosso socorro divino. Que veio a forma de Deus agir por nós. Sim. E através de nós mesmos. Por isso vivemos em sociedade. Por isso vivemos em sociedades tão estreitamente ligados uns aos outros. Embora seres únicos, precisamos uns dos outros para a própria evolução. Embora seres únicos. A necessidade do autoconhecimento. Nós não chegaremos à evolução espiritual nenhuma sem autoconhecimento, sem observar-nos, sem olhar para nós mesmos, sem saber o que e por que estamos no mundo. Seria aquela reforma íntima, né? É saber o que eu fiz. Avaliar os nossos valores. Exatamente. Buscar constantemente pelo autoconhecimento é uma prática inadiável. Mais uma, refletir sobre as nossas ações. Observar o que nós estamos fazendo. Análise. O que nós poderíamos ter feito e não fizemos. Mas o que fizemos que machucou alguém também, né? E essa precisa ser reavaliada eu acho que urgentemente. Porque às vezes nós não fazemos, mas às vezes o fazer, né? Ao cultivar as virtudes. Voltou lá, agora, né? Mas, Genir, muito boa a nossa conversa. E olha que o tempo é tão bom que daria para mais uma hora. Ixi, com certeza. Vamos contratar mais uma hora aí com a Rádio Cruz Alta para nós continuar conversando. Que bom, nossos amigos estão nos acompanhando, Dominique, o nosso irmão Rui Dias, a Rose Oliveira, um abraço, Rui, Rose, né? A Elizabeth, o Éder, Loiva, Cirlei, José Antônio, né? E tantos outros que nos acompanham aí também nas redes sociais aí. Muitos coraçõezinhos subindo aqui no nosso ao vivo pelo Face da Rádio Cruz Alta.
Meus amigos, sábado que vem estaremos aqui novamente, nesse mesmo horário, às 14 horas, trazendo essa divulgação do amor, da prática e da ação da doutrina espírita em nós. Né? Porque, como disse, nós estamos aqui colocando em prática um pouquinho que nós aprendemos. Mais uma vez, Genir, muito obrigado. Obrigado, João, pelo apoio. E um abraço à nossa irmã Estefânia, nossa coordenadora do trabalho, a todos os trabalhadores da doutrina espírita e todas as casas. Nós queremos anunciar aqui também que a Casa Espírita Mãos Unidas está promovendo o X Delícia, dia 18 de abril. Dia 18 de abril, dia de aniversário do Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, então dia 18 de abril nós... Não por isso, mas não por isso, as datas. Temos bastante cartões, quem quiser adquirir um cartão do X Delícia, nos procure, os trabalhadores da Casa Espírita Mãos Unidas. Genir, para nosso encerramento, faça a nossa prece de agradecimento por essa oportunidade de trabalho. Boa tarde a todos e até sábado que vem. Então agradeçamos aos bons espíritos pelos momentos de reflexão e que nós aprendamos a colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo e a nossa gratidão eterna a Jesus, o nosso grande mestre. Que assim seja. Que assim seja. Casa das Viandas e Marmitex da Solange. Telefone 33 24 13 61 e WhatsApp 99701 9821. Rua Barão do Rio Branco 608, esquina com Alfredo Brenner, em Cruz Alta. Loja Gaúcha e Sapataria Pereira, Rua Marise Barros 1115. Telefone 3303 40 35 e WhatsApp 99117 40 35. Escapim Serviços, podas e retiradas de árvores, serviços de roçadeiras, limpezas de terrenos, pinturas, obras de alvenaria, instalações hidráulicas, elétricas, sanitárias e de gás. Todos os cartões são aceitos. Telefone 99913 9767. Orçamento sem compromissos. Centro Espírita Fraternidade, desde 1926, acolhendo, consolando, esclarecendo, orientando. Avenida Benjamin Constant, 624, próximo ao INSS. Atendimento fraterno, palestra e passes nas quartas-feiras às 9 horas, nas sextas-feiras às 9 horas, nas quintas-feiras às 20 horas. Aliança Espírita João dos Matos, Núcleo Leontina, em Cruz Alta, na Rua Benjamin Constant, 601. Concessão pública de passes e irradiação nas sextas-feiras às 10 horas e 15 minutos. Sessão doutrinária e passes nas sextas-feiras às 20 horas. Em Tupã-Seretão, Núcleo Dias da Cruz, na Rua Fernando Abbott, 261. Concessões públicas de passes e irradiações segundas-feiras e sextas-feiras às 10 horas e 30 minutos e às 17 horas. Atendimento fraterno com agendamento prévio, segundas-feiras, 18 horas e 30 minutos. E o núcleo Sigismundo, em Santa Bárbara do Sul, na Rua Jango Melo, 140, com doutrinárias públicas nas segundas-feiras e nas sextas-feiras, às 20 horas. Sociedade Espírita Caminho da Luz, na Rua General Felipe Portinho, 963, na segunda-feira. O atendimento fraterno é às 19 horas e 15 minutos e às 20 horas, com Evangelho, prece e passe. No sábado, o atendimento fraterno é às 13 horas e 15 minutos e às 14 horas, o Evangelho, prece e passe. Grupo Espírita Bezerra de Menezes, na Rua Coronel Melo, 451, bairro São Miguel. Atendimento fraterno, palestras públicas e passe todas as quartas-feiras às 20 horas, às quintas-feiras às 14 horas e domingos às 19 horas. No município de Panambi, a Sociedade Espírita Cristo Amor e Caridade, situada na Rua Rincão, número 95, no bairro Italiana, tem palestras públicas às 20 horas na segunda
segundas-feiras e às 14h30 nos sábados. Casa Espírita Mãos Unidas, na Rua Assis Brasil 59, em frente à Praça da Vila Isabel. Palestras públicas, domingo às 20 horas, terças-feiras às 20 horas, sextas-feiras às 16 horas. Atendimento fraterno 30 minutos antes das palestras. A União Municipal Espírita convida você para conhecer a doutrina espírita. Busque um centro espírita mais próximo de você, acessando o Busca Centro no seu celular ou notebook, no site da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, no endereço www.fergs.org.br, e escolha o centro espírita mais perto de você e descubra tudo sobre o espiritismo, quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Nós somos a Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul. No outono, as temperaturas diminuem gradativamente. As folhas das árvores tendem a cair. E o rádio? Tá sintonizado na Rádio Cruz Alta. Tá sintonizado na Rádio Cruz Alta. Tá sintonizado na Rádio Cruz Alta. A sua rádio. Rádio Cruz Alta. Agora, show no intervalo, Rádio Cruz Alta. Eu comecei como mesário em 1974. Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas. A gente se sente